Olá, meu nome é Isabela. Juntamente com minha colega Samara, somos representantes do Centro de Conhecimento Bioenergia da UFV, onde somos componentes do grupo de estudo Biodiesel. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a utilização de nanocatalisadores na produção do biodiesel. Bom, o biodiesel ele é um combustível renovável obtido por meio da transesterificação de triglicerídeos. Esse processo ele requer o uso de catalisadores ou os nanocatalisadores, que desempenham um papel fundamental na reação, porque eles aumentam a velocidade da conversão dos óleos em biodiesel, reduzindo a energia de ativação necessária e, ao mesmo tempo, eles não são consumidos no processo. Bom, para começar, nós precisamos entender o que são os catalisadores. Eles são substâncias que aumentam a velocidade de uma reação química sem serem consumidos no processo, que foi o que eu acabei de dizer. E no caso do biodiesel, os catalisadores são fundamentais para a conversão dos óleos em biocombustível por meio das reações de transesterificação e esterificação. Os catalisadores eles podem ser classificados em dois tipos principais, homogêneos e heterogêneos. Os homogêneos estão na mesma fase dos reagentes, geralmente líquidos, e reagem diretamente no meio. Já os heterogêneos estão em uma fase diferente, normalmente sólidos e meio líquido, o que facilita sua separação e reutilização. Entre os catalisadores homogêneos, nós temos alguns ácidos, como o ácido sulfúrico e o ácido clorídrico, e bases como hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Eles são eficientes, mas eles podem apresentar dificuldade na separação do produto final. Já entre os catalisadores heterogêneos, nós temos óxidos metálicos, como óxido de cálcio e óxido de zinco, por exemplo, e zeólitas, que são mais fáceis de reutilizar e menos corrosivos. Lembrando que entre os homogêneos quanto os heterogêneos, a catálise básica é mais eficiente para matéria-prima com baixo teor de ácido graxo livre, enquanto a ácida é utilizada principalmente para óleos com alto teor de ácido graxo livre. Agora que nós entendemos o que são os catalisadores, nós podemos falar sobre os nanocatalisadores, porque eles são catalisadores com partículas menores que 100 nanômetros, o que aumenta drasticamente sua área superficial e, consequentemente, sua atividade catalítica. Isso significa que eles tornam as reações mais eficientes e combinam as vantagens dos catalisadores homogêneos, ou seja, alta eficiência, e heterogêneos, uma fácil separação e reutilização. Os nanocatalisadores eles apresentam três grandes vantagens em relação aos catalisadores convencionais, que são maior capacidade de reutilização, o que reduz os custos, reações sob condições mais brandas, diminuindo o consumo de energia, e, por último, a separação facilitada, principalmente no caso dos nanocatalisadores magnéticos, que podem ser recuperados com ímã, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente dos tipos de nanocatalisadores. Aqui eu trouxe uma tabela de comparação entre os catalisadores convencionais e os nanocatalisadores para ficar um pouco mais claro. Resumidamente, enquanto os catalisadores tradicionais podem ter eficiência limitada e dificuldade na separação, os nanocatalisadores possuem maior área ativa, exigem menos energia para a reação e são mais fáceis de recuperar. Bom, dando continuidade ao assunto de nanocatalisadores, a gente tem dois tipos. A gente tem os nanocatalisadores magnéticos e os nanocatalisadores não magnéticos. Bom, os magnéticos, eles vão possuir propriedades magnéticas, né, que podem ser ativadas externamente por um campo magnético. Isso vai permitir a separação fácil do catalisador da mistura da reação após a catalisação, o que vai facilitar a recuperação e a reutilização do material. A gente tem também a facilidade de recuperação, né? Como elas podem ser manipuladas com ímãs, esses catalisadores eles podem ser removidos rapidamente do meio reacional, o que vai diminuir a necessidade de métodos tradicionais de separação. A sua forma de aplicação é utilizados em diversas reações químicas, incluindo reações de oxidação, hidrogenação e reações de síntese também, onde a recuperação rápida do catalisador é uma vantagem. E a gente costuma ver bastante aplicação desses nanocatalisadores também em processos ambientais, como a remoção de contaminantes da água. Agora, sobre os nanocatalisadores não magnéticos, a gente tem a ausência, né, de propriedades magnéticas, o que vai significar que sua separação do meio da reação, após a reação acontecer, ela vai ser feita por métodos convencionais, como, por exemplo, a filtração e a centrifugação. Suas aplicações ela é amplamente utilizada em diversas áreas, como catalisadores heterogêneos, em reações de síntese orgânica e na indústria petroquímica. Eles são eficazes em uma grande variedade de reações, mas a recuperação do catalisador ele pode ser mais desafiador e dispendiosa. Bom, as propriedades de superfície
Muitos nanocatalisadores não magnéticos, né, eles vão ter essa superfície altamente ativa, que foram altamente eficazes em várias reações, mesmo sem a facilidade de recuperação magnética. Próximo. Agora eu vou tentar explicar para vocês um pouco sobre o mecanismo de transesterificação de óleo para biodiesel sobre nanocatalisadores ácidos e básicos. Bom, o mecanismo que a gente colocou aí no slide para representar, na parte de cima é representado pelos nanocatalisadores ácidos. E na parte ali de baixo são representados pelos nanocatalisadores básicos. É o processo da reação. Bom, os nanocatalisadores ácidos, eles podem aumentar a área da superfície ativa e melhorar a eficiência do processo. Vai tornar mais eficiente, né, a reação, e mesmo em temperatura mais baixa e com menor quantidade de catalisador. Exemplo de nanocatalisadores ácidos são os ácidos sólidos, resinas ou nanopartículas de sílicas modificadas em grupos ácidos, com grupos ácidos. Agora a gente tem também os nanocatalisadores básicos, que podem melhorar a eficiência da transesterificação, acelerando a reação e aumentando a conversão de triglicerídeos em biodiesel, ao mesmo tempo que reduz a necessidade do excesso de catalisador. A gente tem como exemplo desses nanocatalisadores básicos como óxidos metálicos ou nanopartículas de ceria, alumina ou magnésio. Bom, em resumo, qual que é a principal diferença ou então conclusão que a gente pode chegar nesses dois tipos de nanocatalisadores, os ácidos e os básicos? Bom, os nanocatalisadores ácidos, eles vão ser eficazes para óleos com alto teor de graxos livres, enquanto nanocatalisadores básicos eles vão ser mais eficientes para óleos com baixo teor de ácidos. A transesterificação ocorre por meio de nucleofílicos com a formação de ésteres, né, que é o biodiesel e a glicerina. O uso de nanocatalisadores vai aumentar a eficiência, a taxa de conversão e facilita também a recuperação do catalisador. Então, para concluir, esse tipo de catalisador está em constante evolução, com pesquisas em materiais mais eficientes e sustentáveis. Obrigada.